Então tá, mas Rafa, diz aí. Vamos falar do quê? Por que a gente vai falar disso? O que é... Por que você quer falar disso? Conta aí. Não, só pra falar, assim, que eu não sou designer de profissão, assim, né? Mas eu sou de coração, assim. Eu gosto demais da área e admiro muito, assim. Então é uma coisa que eu estudo e leio e tento aplicar muita coisa, né? Do design na minha vida e no trabalho, no geral, assim. Então, quando... Eu sou nerd aí de programador e tal, originalmente. E aí migrei pra área de gestão e a gente foi nesse... Né? Hoje a gente tem uma empresa que é a Thaler, né? E a gente trabalha com produtos, né? Desenvolvimento de produto hoje. E... Por que esse assunto me interessou? E aí é legal ter, tipo, né, você que é uma designer, e aí eu que dou né, as duas áreas ali que faz importante a conexão junto com o negócio. Acho que vai ficar bem legal a gente bater esse papo, assim, nesse sentido. Mas a gente começou a empresa como uma empresa de tecnologia, né? Então a gente recebia outputs para serem feitos, né? E aí a gente fazia esses outputs, e aí a gente executava, entregava os outputs no prazo, mas nunca ia pra frente as coisas, né? Não andava, porque os caras decidiam, 2 anos depois chegava pra gente fazer, a gente fazia, né? Então a gente começou a tentar escalar um pouquinho mais nisso, assim. E foi quando a gente começou a entender um pouco mais essa questão de olhar os outcomes, né? De olhar, tipo, o que a gente tá realmente entregando, né? Tentar falar com o cliente, assim. E isso é difícil, né? Porque na nossa área, o que acontecia, né? Você deve conhecer bem assim, né? Tinha lá um monte de gente, ou uma agência, geralmente era uma agência, que lá definia layout, né? E mandava um monte de PSD pra gente implementar, né? E a gente começou a tentar mudar esse cenário. E... pra gente, né? E aí começamos a estudar, né? Toda essa parte. E eu cheguei muito no Lean UX, né? No Cotilf, né? E o Seiden. E eles lançaram depois um livrinho, só o Jeff Seiden, né? O Outcomes Over Outputs. Nossa, me apaixonei por esse livro, assim, não sei se você conhece, mas tipo, é um livro super curtinho, assim, e é muito legal, né? E a gente começou a aplicar isso muito, trazer muito, né? E a gente começou a criar algumas coisas em cima dele, conectando com o que a gente já fazia, né? Então, a gente já trabalhava, por exemplo, com story mapping, né? Pra fazer esse mapeamento de todas as histórias. Então, toda a nossa gestão, a gente começou a migrar pra ser uma gestão com roadmaps baseadas em outcomes. Então, a gente tá uns 2 anos, assim, nessa luta e tentando fazer os clientes entenderem isso, porque é muito difícil ainda, né? A gente vê que, assim, o pessoal mais C-level, assim, consegue entender essa questão do resultado, mas o middle manager é muito difícil. Eles querem saber a data que a feature vai ser entregue, né, e tudo mais. Não consegue entender que tudo é hipótese também, né? A gente tá olhando hipóteses, então não sabe se aquilo vai dar resultado mesmo. E que a gente tem que fazer o mínimo possível pra tentar já botar pra alguém ver e ver se aquilo realmente faz sentido, né? Também, ao invés de também ficar muito tempo fazendo pesquisa e se aprofundando demais, né? Então, não que não tenha que ter, né? Obviamente tem que ter, mas a gente precisa também ter um paralelo de entregar muito rápido pra sentir já, né? Sentir e responder muito rápido. Então, é sobre isso que eu propus, assim, pro Panda pra gente trocar essa ideia hoje, assim. Foi mais ou menos nesse sentido. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente leva isso pros clientes? Como é que a gente faz os clientes entenderem isso? Que a gente tá olhando o resultado e não necessariamente a feature, que a feature pode mudar, né? Mantendo o resultado e que as coisas são hipóteses e assim vai, né? Boa, valeu, Rafa. E Mari, suas expectativas? É óbvio que eu fiquei pensando sobre o tema, né? E aí assim, é uma parada que sempre resvala em pesquisa, porque as pessoas acham que a pesquisa vai entregar a grande verdade, né? Vai entregar uma grande resposta, que a partir daí você não vai ter nenhum problema. E aqui tá validado na fase da pesquisa quando é só o começo de uma conversa, né? Só uma orientação, na verdade. E me lembrou também Jobs to be Done, sabe? Que, assim, óbvio que no UX tem muito termo que nasce de uma coisa bem óbvia e antiga, mas Jobs to be Done foi uma sistematização interessante da questão do outcome, talvez, né? Fazendo essa associação agora. Então, você saber o que é que você tem que fazer lá na frente, o caminho que você tem que construir até atingir aquele done, né? Que é o interessante. É isso, é onde eu quero chegar, o caminho que eu vou fazer não interessa, eu tenho que saber onde eu tenho que chegar. E isso é fazer pesquisa, tipo, eu tenho que responder uma parada. O caminho que eu vou fazer pra ter essa resposta é outra coisa. E o tempo que vai levar também é outra coisa. Sim. E eu vejo até a pesquisa no sentido de também, será que esse é um problema real, né? Às vezes a gente vê com um problema, será que esse é um... Exato. Será que esse problema realmente existe, né? Então. As pessoas inventam um problema pra emplacar uma ideia, né? E às vezes isso nem é um problema, é isso. Fala, não, essa ideia não é tão genial assim, sorry. E essa é a vida. Exatamente. Uma das coisas que o Lean UX trouxe, assim, que eu acho... A ideia de que um outcome, né? Eles definiram o outcome. Lógico, outcome é uma palavra genérica, né? Mas na definição deles, o outcome é uma mudança de comportamento do usuário que eu posso prever, né? Que eu consigo mensurar, né? Que eu consigo mudar. Que vai
prever que eu consigo impactar o negócio. Então, porque, por exemplo, quando eu boto lá eu quero aumentar as vendas. Aumentar as vendas pode ser 1 milhão de coisas que pode aumentar as vendas, né? Então, quando eu for falar de design ali, né, de o que eu vou implementar, eu posso estar falando, beleza, eu posso levar isso aqui, ou essa feature aqui, pode ser que se eu fizer implementar essa feature, eu vou estar mudando esse comportamento do usuário, e esse comportamento vai predizer que ele vai comprar mais, por exemplo, né? Coisas assim. E aí você consegue ter algo um pouquinho mais medível do que simplesmente aumentar a venda, né? Então, sei lá, se eu melhorar o botão de checkout, sei lá, tô chutando alguma coisa idiota aqui, mas se eu melhorar o botão de checkout, ele vai clicar mais, sabe? Não é nada idiota isso, porque é uma parada que se discute exaustivamente, né? Quando você traz uma ideia. Por exemplo, é que eu falo às vezes de resultados intangíveis ou resultados não monetizáveis, sabe? São coisas que você cria para impactar de um jeito que vai acabar de alguma forma aumentando o lucro, mas que você não vai ter o resultado na hora. É isso, é impacto comportamental, de repente é uma coisa que vai resvalar lá pra frente. Tem como acompanhar? Tem, mas não é agora, tá ligado? Tipo, então tem que ir desenvolvendo. E eu gosto muito desses resultados, sabe? Principalmente quando você vai falar em produtos educacionais, que eu trabalhei bastante tempo, não tem como eu falar de um lucro imediato para alguns produtos educacionais, sabe? Há impacto a longo prazo, então a gente tem que achar outro jeito de arrumar dinheiro rápido, né? Não com algumas coisas que você está fazendo. Então geralmente eu pergunto isso, assim, se a pessoa quer dinheiro rápido ou se ela quer o resultado. É aquela velha história do Homem-Aranha. Vou desenhar o Homem-Aranha. Sim. Quanto tempo eu tenho pra desenhar o Homem-Aranha, né? Sim. Eu falo, gente, eu posso achar a resposta da verdade do universo. Quanto tempo você me dá? É isso. Exato. É sobre isso. Gente. É isso. Esse eu já tô animado. Já tô animado porque a gente vai começar o Love the Problem de hoje. Solta a vinheta, Léo. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você. Boas-vindas a você a mais um Love the Problem. Estou aqui com pessoas especiais. Eu vivo falando isso, já herdei isso do Lula. Isso é um critério explícito do Love the Problem. Eu não falei antes, então vou falar agora, que é uma coisa chamada critério do coração. Para 3 capricornianos que estão gravando este episódio, talvez isso seja pouco relevante. Você que acompanha aí todo esse universo esotérico, astrológico e tudo mais. Mas somos 3 capricornianos aqui, mas o critério do coração sim faz diferença. Faz com que o episódio seja um ótimo episódio, que as pessoas vão gostar de ouvir o que tá rolando aqui, que é a gente convida pessoas com quem a gente gosta, pessoas que a gente gosta de conviver, pessoas que tocam o nosso coração, pessoas que a gente se dá bem e tudo mais, porque daí a conversa fica uma maravilha. Então, e isso serve em rede, inclusive, porque se uma das pessoas que está aqui gravando comigo hoje, que eu já vou apresentar pra vocês, me disser, tem uma pessoa massa pra gente gravar, eu confio, porque eu confio na rede, eu confio no critério do coração. Fechando o parênteses emocional deste episódio, estou aqui, eu vou começar por ela, que está estreando no Love the Problem, e já vou contar pra vocês, ela estreou já com 3 episódios marcados, porque eu decidi que eu quero gravar muitas coisas com a Mari. Então tá aqui, Mari, muito bem-vinda ao Love the Problem. Olá, muito obrigada pelo convite, gostei muito. Eu gosto de falar, né? Então tamo aí. O que você tem pra falar pra galera? Quem que você se apresenta pra galera aí? Quem que é você na fila do pão roubando o jargão de outros podcasts? Um beijo pro Mamilos e por toda a podosfera que nos conecta aqui. Quem é você na fila do pão, Mari? Eu sou Mariana, sou do signo de Capricórnio. Fico muito feliz que seja um podcast e as pessoas não vão poder ver as nossas faces tristes, que é característico do nosso signo. Então só vão ouvir as nossas vozes, tá tudo bem. Mas eu sou UX e pesquisadora. Entrei nessa área há um bom tempo aí, mas originalmente sou geógrafa e pulei para essa área porque eu trabalhei com tecnologia educacional e aí foi quando eu conheci usabilidade e tudo que vem depois dela. Mas já tô há quase 10 anos na área fazendo pesquisa, trabalhei com uma empresona grande, porque eu gosto de empresona grande, então tem bastante problema, até arcaico, às vezes. Já avisei que vai dar merda isso.
Eu não sei se isso pode ir pro aquelas. Claro que pode, Denis. É verdade. Mas é verdade, eles sabem disso, né? E eu também, hoje, eu sou pesquisadora acadêmica também, né? Então faço a pesquisa rápida no dia a dia e a pesquisa eterna na academia. É isso. E ao lado, no meu caso aqui no Zoom, né? Porque estamos aqui gravando virtualmente acima do quadradinho da Mari, está ele, Rafa Cáceres. Bem-vindo a mais um episódio do Love the Problem, Rafa. E aí, obrigado pelo convite de novo, cara. Estamos aí. Tudo bem, quem é de casa do Love the Problem já sabe. No caso do Rafa Cáceres, eu falei, Rafa, a gente precisa gravar um negócio, uma coisa rapidinha aqui sobre um tema, o que você quer falar? Falou tal coisa, eu falei, nossa, que legal, vamos gravar um episódio sobre isso? E aqui estamos pra falar sobre esse olhar de outputs e outcomes. Quem conhece a gente do Love the Problem, vocês dão uma risada, é porque é assim mesmo, é assim que funciona. Quem já gravou com a gente sabe que é assim que a conexão acontece aqui entre a gente. Mas tava rolando já mó papo aí, output, outcome, design, usabilidade, pesquisa, vem muita coisa por aqui. Já prometo que sobre pesquisa vai ter um episódio logo mais. Esse é o já que a Mari já foi a segundo convite já. Então, Mari vai falar sobre pesquisa um pouco mais em outro episódio. Então, se esse assunto permear por aqui e a curiosidade bater no seu coração, espera um pouquinho. Daqui a pouco chega um episódio sobre pesquisa. Mas, enfim, estávamos falando sobre isso. Output, outcome, o que é comportamento, e a Mari já estava conectando com as paradas do jobs to be done, e daí já rolou toda uma crítica, o que você quer, dinheiro rápido, ou você quer encontrar alguma coisa a longo prazo. É isso que vai rolar aqui neste episódio, espero que seja com muito mais coisa desse tipo até o final, até acabar essa 1 hora aqui. É polêmica pra caramba. Tá. Então, Rafa, você começou o papo aqui falando de uma parada que eu acho que é a vida, de muita gente do trabalho do conhecimento, em que vive nesse movimento industrial do trabalho do conhecimento, que é faça tal coisa. Este é o pedido padrão, assim, né? Então pega aqui, faz isso, por favor. Você não sabe por quê, não sabe pra quem, não sabe qual a intenção, o que você vai impactar com isso, não tem a mínima noção, só alguém pede pra você, faça tal coisa. E daí as pessoas fazem tal coisa, e daí elas vivem nessa vida industrial, do olhar bem linear de um trabalho, que é um trabalho que exige um olhar criativo pras coisas, assim, né? Que a gente espera que a dinâmica não seja necessariamente essa, assim. E muitas empresas se contentam, inclusive, com isso. No final do dia, quantas coisas a gente entregou, no final do mês, quantas coisas a gente entregou, porque às vezes a gente acerta, né? Algumas delas. Algumas a gente não acerta, outras a gente acerta, e às vezes a gente se conforma com entregar a coisa. E eu acho que essa coisa é o que a gente vive muito no dia a dia do trabalho do conhecimento ainda. Espero que vocês, de organizações que estão se transformando, vão começar a mudar esse viés, né? Então tá aqui uma oportunidade de olhar para outro caminho. Eu acho que esse é um pedaço do coração desse papo aqui, né? No lugar da coisa, o que a gente pode olhar além da coisa, né? Ou por que estamos fazendo esta coisa? Porque no fim das contas a gente tem que fazer uma coisa, né? A gente vai ter que entregar alguma coisa, mas por que a gente tá fazendo ela e tudo mais? Então, Rafa, você estava trazendo os conceitos aí, né? De output e outcome lá do livro do Lean UX, que vai estar lá nas nossas referências, no backstage, no k21.link/Love the Problem. Mas se quiser trazer um pouco do contexto pra gente, a gente partir desses termos e a gente puxar o fio de novelo que vier desses termos aqui. Bom, primeiramente, assim, eu vou contar um pouquinho da história de como eu cheguei nesse assunto. Eu acho que a maioria do pessoal vai se identificar, pelo menos quem trabalha com tecnologia, mas a gente recebe coisas prontas para implementar, né? Então esse é o desenvolvimento baseado em outputs, né? Então, você recebe a ideia, faça essa feature, faça esse app, faça essa integração, faça isso, faça aquilo, né? Implemente muito rápido, né? Então, a gente, como agilistas, aí a gente começou muito assim também, né? Vamos fazer mais rápido e vamos aumentar o throughput, vamos diminuir o lead time, melhorar a eficiência, né? Basicamente, é isso que a gente sempre ouviu. E em algum momento a gente começou a ver que a gente estava entregando mais rápido o que não era para ser entregue também, né? Não necessariamente o que era para ser entregue. E isso gerava um gap muito grande entre o que a gente precisava entregar e o que a gente estava entregando, né? Então, quando a gente começou a tentar escalar isso, né, e tentar ter esse olhar mais sistêmico sobre o que a gente está fazendo, a gente começou a olhar e falar, peraí, a gente precisa entender melhor o que realmente a gente vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode chegar e ir pro outro extremo, né, da paralisia por análise, né, de ficar muito tempo, né, que também é o que acontecia, né. Vários clientes, 2, 3 anos de planejamento para depois mandar o que a gente tem que ser feito. Então, como é que a gente encurta isso?
Então, resumindo, assim, no mundo que a gente tá hoje, é tudo muito incerto, né? O resultado que a gente vai atingir com o que a gente tá construindo é muito incerto. Então a gente tenta sempre diminuindo, né? Como é que a gente entrega menos? Como é que a gente reduz esse lote para que a gente consiga testar as coisas e andar com, né? Não sair correndo que nem louco pro abismo, né? Tentar dar uns passinhos um pouquinho mais, né? Tateando antes da gente conseguir entrar de cabeça em algum lugar. Então, eu já tinha lido o LeanWorks lá atrás, assim, mas eu acho que eu nunca tinha caído a ficha porque não era a minha realidade ainda. E eu li um livro chamado Outcomes Over Outputs, do Josh Sadin, que é um dos autores do LeanWorks, e ele trouxe isso muito bem pra mim, assim, né? Sendo um outcome, né? Um resultado, né? Que a gente quer, mas ele define esse resultado como uma mudança de comportamento do nosso usuário ou do nosso cliente, né? E ele sempre define esse outcome que a gente quer como uma mudança de comportamento. Isso pra mim foi genial, né? Porque uma mudança de comportamento eu consigo medir, né? Se o usuário, o cliente tá clicando mais, se tá comprando mais, se tá andando pelo caminho certo, se ele tá indo por onde a gente espera que ele estaria indo, né? Ou se a gente tá realmente melhorando e medir se a gente tá realmente melhorando a vida dele, né? Então, nesse contexto, eles usaram um framework lá que é o Logic Model, lá da Kellogg Foundation, que eles trazem os impactos, né? Que é o impacto que a gente quer causar, né? E aí o impacto pode ser algo mais longo prazo, né? Algo que a gente vai andar ali pra frente, né? Que a gente não vai ter um impacto na hora, né? Até a Mari tava falando sobre isso também. Antes, né? Vamos aumentar as vendas, aumentar o faturamento, isso tudo eu não consigo medir rápido, né? Eu não consigo medir isso numa feature. Eu consigo fazer uma feature que vai medir que eu aumentei meu faturamento da empresa, né? Então como é que eu faço esse meio termo, mas ainda assim tô olhando para resultados, não tô olhando simplesmente para se eu entreguei a feature ou não entreguei a feature, né? Porque no fim, se eu entregar um monte de feature, não quer dizer nada, né? E a gente começa a medir por feature entregue, a gente, como time, entregou, tá todo mundo feliz, né? Entregamos o prazo, tudo mais, mas o resultado tá acontecendo, né? E esses resultados que eu tô medindo, eles estão me levando em direção ao impacto que eu quero. Então, essa mudança de olhar esses outcomes como uma coisinha menor que a gente consegue medir, que a gente consegue trabalhar se esse comportamento do usuário vai mudar ou não, que aí a palavra entra em cima do comportamento mesmo, né? Como é que eu influencio, né, essa mudança de comportamento para ter um resultado melhor. Então, a gente começou a estudar isso, começou a aplicar muito e ver que isso é muito legal e funciona, né? Então, você conseguir aplicar. Quando você começa a pensar assim, você começa a parar de pensar em features como uma entrega, você começa a pensar em feature como uma hipótese de solução para um outcome que você quer ter. Uhum. E aí você começa a ter várias oportunidades, né? E aí se encaixa muito com o que a gente vem falando de Kanban também, né? Eu tenho várias oportunidades ali, qual que eu vou escolher para testar primeiro? Uhum. Como é que eu vou testar isso? Como é que eu testo isso da menor forma possível, né? E aí Lean Startup, todo esse movimento também ajudou muito o pessoal a enxergar mais isso, né? Que é, como é que eu testo muito devagar, muito rápido, quer dizer, e menor, né? E aí eu vou construindo, né? Vou construindo em cima disso uma solução mais robusta até e adaptando, né? E aí agilidade, né? E adaptando essa solução até que eu consiga investir cada vez mais naquela solução para atingir esse resultado que eu quero. Então, basicamente é isso. E no outro lado da ponta, Mário, porque o Rafa tava ali, né? No output, acostumado com esse lado, talvez, né? De já receber uma parada e falar assim, eu tenho que executar tal coisa. E como é que é essa visão quanto àquilo que a gente quer gerar de resultado com a entrega pelo viés, talvez, do design ou da pesquisa, enfim, de uma forma que pra gente tá muito mais no começo da cadeia de valor, se a gente for olhar o item de trabalho, assim, né? Ele tá muito mais no comecinho dessa cadeia de valor, assim. Acho que assim, falando bem da pesquisa, né? Design poderia falar sobre N coisas, mas eu vou focar na pesquisa, que acho que é o que, pra mim, cria mais diálogo com essa questão de output e outcome, que a galera, quando solicita o nosso serviço, espera que a gente traga a verdade absoluta de várias coisas. Então, assim, o que a gente entregar vai ser a grande resposta para obter tudo o que a pessoa que pediu gostaria. Então, por exemplo, só dando um exemplo rápido e curto, talvez, quando chega aí uma feature pra gente pesquisar, pra ver se vai dar certo ou não, a gente tem quase a obrigação de dizer que vai dar certo se não tem opções de outras features, sabe? E é aquela questão dos caminhos para se chegar no resultado. Eu tenho N caminhos para chegar no resultado. E por isso que quando a gente começou a conversar, a resenhar antes, né, sobre o assunto, eu pensei, isso. Se você tem o outcome, eu posso criar X, N resultados para chegar naquele outcome. Isso é
é fundamental. E aí, enquanto o Rafa falava, eu pensei muito na questão de como as empresas veem o trabalho, né? Não só do pesquisador, mas de todo o trabalho criativo, como o Panda puxou esse assunto, que eu acho que o teclado é a nova porca do trabalho, né? Que parece que você fica batendo ali no teclado, você não precisa pensar no que está fazendo. Né? A porta da fábrica. A porca da fábrica, na verdade, né? Aí assuntos polêmicos agora? Será? Não sei. É uma crítica social, a porca da fábrica ou a fábrica porca? A porca da porta da fábrica torta. Criei até um poema. Chique. Não é isso? Mas então. E a galera esquece que pagar trabalho criativo é pagar pra pensar. Então você tem que dar esse espaço pra pensar. E não tô falando só de pesquisa, eu tô falando de pensar em todos os níveis. Eu acho que a galera confunde um pouco aquela questão do livro do Don Norman, Não Me Faça Pensar. Ele não tá falando que as pessoas têm que ser burras, elas só têm que perder menos tempo com pensar coisas inúteis. Eu não vou perder 10 minutos pra entender como é que eu uso um app, eu preciso ter tempo pra pensar em coisas mais relevantes. E esse é o dia a dia do trabalho. Então te dá o escopo bem feito e um contexto bem feito para você executar uma ação é um cenário ideal. E aí as pessoas que a empresa tá pagando, ela consegue ter o retorno que é do pensamento desse profissional, que tem experiência, tem um contexto, tem um arcabouço diferente teórico, que você conta com mais cabeças, então você tem resultados mais criativos, não é? Quando você muda a lógica do execute para o me ajude a solucionar esse problema. Uhum. E é engraçado porque a gente fala tanto tempo, né, de amar o problema, gostar do problema, focar no problema ou no resultado, e a coisa não mudou muito até hoje. A gente ainda tem trabalho de cascata. E na pesquisa não é diferente. Pesquisa isso aqui pra ver como pode fazer dar certo. Putz, isso é muito difícil. Como é que eu vou me dar uma bola de cristal? Aí eu faço, tranquilo. E aí que entra aquilo que eu brinco. Falo, tá, quanto tempo eu tenho? Me pedem um prazo, né? Em quanto tempo você entrega essa pesquisa? Eu falo, quanto tempo eu tenho? Porque eu brinquei com a questão da academia ser uma pesquisa eterna, mas não é, a gente tem tempo também, né? Eu tenho 2 anos pra terminar um mestrado. Acontece que eu tenho 2 anos. Então eu tenho tempo suficiente pra validar todas as minhas hipóteses. Se fizer um bom cronograma. Agora, no dia a dia da companhia, eu falo que o tempo ideal são 3 semanas, mas quanto tempo me dão? E aí vem aquela brincadeira do Homem-Aranha, né? Quanto tempo eu tenho pra desenhar esse Homem-Aranha? Sobre a questão do por que eu acho legal o outcome, né? Porque é isso, você me dá o contexto, me fala o que raios você quer. E aí uma coisa que é super importante, o que é que vocês querem e qual a escala do que vocês querem. Porque, por exemplo, eu já passei por situações em empresas que eu não citarei o nome, para não ser censurada, que havia várias pessoas de várias áreas distintas querendo coisas diferentes para a mesma solução. Elas só não estavam pensando na solução, estavam pensando na ideia que elas tinham, achando que a ideia delas era o coração da solução. E aí a gente sentou na mesma sala e falou, tá, vamos pensar além, onde vocês querem chegar? Tá, acho que é redução de custos. Pô, então tá feito. Aqui a gente se tem 5 pessoas com 5 soluções diferentes, a gente tem 5 hipóteses, vamos testar todas. Ou vamos tentar reduzir todas para testar rápido. E nossa, eu vou ficar falando horas, porque testar rápido implica em fazer um bom experimento. Como é que se faz um bom experimento se eu tenho só 2 dias pra testar? Então aí é é uma bola de neve bizarra que a gente entra. Desculpa se eu fui prolixa ou se eu viajei. Não, eu achei que você... Foi ótimo. Eu achei que você trouxe um ponto bem interessante, que é essa questão do trabalho do conhecimento, né? Que o pessoal vê a gente ainda como apertador de parafuso, né? Tipo, faz aí que eu tô mandando. E essa mudança de mentalidade de que, cara, você tá contratando pessoas pra pensar pra você, não contratando pessoas pra fazer o que você tá mandando, né? Porque você não precisa pensar em tudo, você tem outras coisas pra pensar, né? Você tem problemas maiores pra resolver e você delega, né? Você passa esses problemas pra quem entende, quem vai resolver melhor aquilo, né? Então essa mudança de pensamento, que eu acho que essa perda de perder essa, entre aspas, perda de controle, né, que as pessoas vão ter, não é ela que tá ditando a feature, acho que também mexe um pouquinho, talvez, com ego, né, e tudo mais, que não foi eu que eu falei, né, mas você pensou em outras coisas, você teve que pensar no resultado que você quer, porque você quer aquele resultado para atingir outras coisas, então as pessoas conseguem liberar o pensamento para coisas mais estratégicas e deixar essas coisas específicas de solução para quem entende mais, né, para quem consegue resolver mais. Então acho que essa mudança que acaba sendo melhor, porque antigamente era isso, né, sei lá, tinha alguém lá que decidia tudo e o pessoal implementava e era isso, né, era fácil, né? Hoje tá mais difícil porque todo mundo quer pensar, né? E quando a gente trabalha numa empresa que é basicamente de tecnologia, de inovação, de design, todo mundo tá pensando ali, né? E como é que a gente faz esses pensamentos ali convergirem pra uma coisa, né? Olhando pra onde a gente quer ir junto, né? Exato. Essa é a principal... Nossa, vocês trouxeram algumas paradas que eu acho que a gente pode
talvez tentar conectar esses dois mundos, né? Eu perguntei pro Rafa do finalzinho da entrega, perguntei pra Mari do começo, assim, né? Mas todo meio do caminho tem uma expectativa de uma organização normalmente, né? De uma empresa. Então, e quanto maior a empresa, maior a expectativa frente a duas coisas pra mim que são muito relevantes, assim. Que são o ego frente às soluções e o dinheiro que esse retorno vai gerar. Porque muitas das decisões das organizações é baseada nisso, né? A gente tem, afinal de contas, a gente tem tal do ROI, que é uma ótima métrica que a galera olha para toda coisa que você vai investir, né? E muitas vezes ela está colocada em cima de uma segurança de uma validação superficial. Eu julguei pra valer agora, e eu espero ter espaço pra tentar tirar o peso do julgamento, mas quando a gente pega formas de tentar estruturar o nosso pensamento, que coloca a solução numa forma que ela parece ser validada, dá uma falsa segurança na organização, do tipo, eu vou investir o dinheiro nisso, que, lógico, quando fizer esse negócio vai gerar o resultado que a gente precisa. Eu vou instanciar aqui, não é uma crítica ao Canvas, mas é só fazer um Business Model Canvas, uma forma de validar o negócio, que encaixa ali o retorno que você espera em cima daquilo. Só que muitas vezes isso está centrado no ego de uma solução que a pessoa até mesmo tem, assim, um apego talvez, né? Frente a uma solução. Então eu pego a minha solução, aqui eu já pensei aqui na minha cabecinha, e eu encaixo ela num Business Model Canvas, e eu entendo que ela é o suficiente para validação sobre o retorno esperado de alguma coisa. É bem fácil encaixar, gente. É bem fácil encaixar uma ideia que você tem dentro de um formato, assim. Não é um exercício, na minha opinião, muito complexo de fazer. O problema é que ele vem carregado de vieses. Ele vem carregado de hipóteses, ele vem carregado de suposições que não foram validadas. Então ele tá bonito num formato. Só que ele tá cheio de incerteza. E o Rafa trouxe essa parada, né, de diminuir a incerteza. Eu fico lembrando do desenho que, quando a gente tava juntos lá no beta, né, Mari? A gente olhava bastante o desenho de um gráfico, assim, que era um monte de rabisco, que era um nível de incerteza, até virar uma linha na horizontal, assim, né? Que é a ideia de fazer exercícios para diminuir a incerteza, para que no momento em que a gente coloque esforço naquilo, não que a gente já tenha solução, mas a gente já invalidou vários outros caminhos que não são caminhos que fazem sentido para aquilo que a gente espera, né? Só que conectar isso dentro de uma grande corporação muitas vezes não é bem visto, porque você precisa ter um olhar de negócio, por exemplo, bem estruturado dentro de um formato como o Business Model Canvas, e aprovar esse orçamento com alguém e sair fazendo, sabe? Tipo, eu fecho aqui minha explicação sobre meu julgamento. Meu julgamento foi exatamente em cima desse processo que acontece dentro de muitas organizações, sabe? E a gente ignora vários fatores que envolvem isso. E a gente precisa começar a conectar essas coisas. Conectar tanto as pessoas que estão ajudando a gente a diminuir as incertezas, validando ou invalidando hipóteses, tirando viés e suposições que a gente traz para o trabalho criativo, para que pessoas que tenham habilidade, conhecimento e possam exercer sua criatividade na especialidade de entregar a solução, que elas possam exercer aquilo de uma forma consciente, sabendo de como isso chegou, né? Qual a intenção por trás, que comportamento, que outcome que eu espero. Então, tipo, eu não me importo em ditar a solução para alguém, eu importo em trazer um bom entendimento sobre o movimento, a mudança de comportamento que a gente espera, e eu confio que as pessoas vão trazer boas soluções, assim, sabe? Então, para mim, esse meio do caminho reforça muito desse comportamento. Da gente dar muito mais bola para output, porque daí o output vai estar bem descrito, talvez, ali, e a gente tem uma boa medida, que é a grana, né, nessa sociedade capitalista que a gente ainda vive, que a grana é uma boa medida de convencimento, então a grana que está ali no meio do caminho justifica essas escolhas, assim, mas elas são frágeis, na minha opinião, né? Eu já passei por algumas organizações onde essas escolhas foram bem frágeis. Fora a questão de estrutura hierárquica, poder e todas as outras coisas. Eu tô só isolando a parada olhar negócio e dinheiro, mas tem outras coisas que impactam muito nisso também, assim, né? Mas eu acho que aqui esse olhar sobre outcome começa a quebrar um pouco dessa relação super mecânica, dessa expectativa de grana, assim. Porque se a gente não tá mais falando da coisa, a pessoa que patrocina não sabe necessariamente o que vai ser feito, né? Tá, mas como é que eu vou patrocinar algo que eu não sei direito o que é? Mas, sabe, tipo, a gente começa a quebrar parte desse sistema quando a gente olha de forma mais consciente pros outcomes, por exemplo, assim. Eu acho que é uma inferência minha, eu não vivi isso muito nas empresas que eu passei, mas eu sei que essa conversa gera olhares diferentes para aquilo que a gente faz, assim, sabe? Com certeza. Eu fiquei pensando só que dá pra fazer canvas até pra enxugar gelo, né? Se você modelar bem o discurso, você consegue tentar convencer alguém. Eu gosto até mais do Value Proposition Canvas, porque a gente consegue pôr uma camada a mais ali, né? De validação. Mas é isso, Canvas não é pedra, né? Tem outra coisa que eu lembrei que é bem importante. Até a estatística, ela não é muito exata, né? Ela é discursiva. Então você pode manipular os dados para mostrar um resultado ou não.
E o que vai bloquear isso são os testes, né? O que vai, no final, dar a resposta correta são os testes. Então, pensando nesse discurso de incerteza, eu pensei muito em eu tento trazer para todas as minhas pesquisas, mesmo as qualitativas, a questão da margem de erro e margem de confiança, né? Então, quando eu consigo colocar essa margem, eu consigo controlar a expectativa do meu cliente, né? Que seja interno ou externo. Então, eu falo, olha, esse tempo que você me dá, eu consigo alcançar esse escopo, né, de pessoas, e aí eu vou atingir essa margem aqui de confiança, ou essa margem de erro. E isso ajuda muito na hora de explicar o que é que vai acontecer e o quão certa vai ser a minha resposta para ir para aquele outcome ou sei lá, para validar aquela hipótese ou aquela feature. E outra coisa que eu sempre penso, é óbvio que tem alguém que está numa cadeira, num alto cargo, que tem muita experiência com o negócio. A gente não está querendo invalidar essa experiência que a pessoa tem quando a gente critica a questão da cascata, né? Tem que se considerar que a pessoa, sei lá, de repente fundou um império, tá? Uma empresa gigante, alguma visão de negócio ela tem, ela pode contribuir. O problema é ela querer sobrepor só a ideia dela a um contexto que às vezes ela já não conhece mais, justamente por estar naquele nível, né? Um nível mais alto onde ela pensa estrategicamente o macro. O micro, essa pessoa ela acaba perdendo esse contexto. Então, a questão de deixar as pessoas que são pagas para pensarem, é pensar mesmo na troca. Me traz alguma coisa e aí eu te coloco uma outra camada de conhecimento, a gente constrói e fica parrudo pra caramba, né? Principalmente quando é visão de negócio. Então, eu gosto muito disso. Em lugares que tem liberdade pra criar, eu trabalhei em muitos lugares, tive muita liberdade, isso foi maravilhoso. Então, você vai lá, pega um outcome que você quer chegar e faz uma pesquisa massa, rápida, joga ali um PowerPoint pra fazer um pitch, e aí vem a mulher ou o cara de negócio e fala, cara, isso não dá R$1, isso é sonho. E beleza, puta, errei, realmente, isso aqui é ideológico, não vai rolar. Ou às vezes a pessoa te ajuda a modelar para transformar em dinheiro, porque a empresa quer ganhar dinheiro, é isso. Uhum. Agora, não pode interromper esse contato, esse diálogo ele é muito importante para o funcionamento da companhia, né? Então acho que é isso, eu concordo com essa crítica da cascata, eu detesto cascata, mas tem que ser jogo aberto. Se for para ser cascata, então é cascata, não perde tempo pesquisando, minha filha, porque é essa feature que vai ter que ser feita. Então vou pesquisar a melhor maneira de fazer essa feature, mas também vou entender o outcome e vou falar, isso que você quer não vai acontecer, tá? Eu vi aqui que não vai acontecer tal coisa, talvez. E aí tá tudo bem, mas tem que ter, acho que o diálogo não pode ser interrompido. Não, eu concordo. Eu acho que testar tudo também às vezes é loucura, né? Tipo, vamos fazer tem que fazer um cadastro. Vamos testar a hipótese, a gente precisa ter um cadastro, né? Talvez dá pra testar em produção. Exato. Se for acordado, vai na fé, o né? acordado não sai caro. A questão às vezes é, beleza, essa feature eu vou fazer, mas o que a gente vai resolver com isso, né? Vamos testar, porque trazendo pro nosso mundo é a mesma coisa que um desenvolvedor sênior fala, não precisa testar meu código porque eu manjo, entendeu? Calma aí. Calma aí, vamos aos pouquinhos, né? Tem um livro que vem, né? Tem uma ordenzinha ali, né, do Business Model Canvas, aí o Value Proposition Design, e tem um livro que é o Testing Business Ideas, que é justamente sobre como fazer esses testes de hipótese de negócio, né? Porque uma coisa que o pessoal esquece quando vai fazer Canvas, né? E vocês falaram, nossa, veio um monte de coisa lembranças na mente, é que o Canvas, ele tem que ser revisado constantemente, né? Constantemente. E aí eu trago, né? Tem aquelas pessoas que sempre puxam para um autor, né? Que gosta quando vai falar alguma coisa, mas trago pro Don Heinertsen aqui, que ele fala muito sobre processo baseado em revisão. A gente tem que ter processos que são baseados em revisão, ou seja, a gente tem que processos que estão toda hora se revisando, porque a gente não tem como saber o que está acontecendo de verdade. Por quê? Porque quando a gente trabalha com trabalho criativo, todo processo é um processo que existe uma vez só, né? Uhum. Não tem como eu criar um processo criativo que eu consiga fazer ele ser repetível, como numa fábrica. Toda vez que eu vou fazer um processo, eu estou melhorando ele, né? Então, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente está mudando. A gente está, da última vez a gente fez, vamos mudar. Então, eu quero, para que eu estou mudando? Porque eu quero resultados diferentes, né? Então, todo processo, ele funciona uma vez só. E se ele é um one-time process, né, que ele chama, se é um processo que funciona uma vez só, toda vez eu preciso testar se aquilo tá realmente esse caminho de testar constantemente, isso que a gente fala pra caramba, né, de cadência, né, ter cadência de acompanhamento, ter cadências pra ver se a gente tá indo pro caminho certo, é algo que faz toda a diferença. E aí olhar, né, teste e testando, olhando pro resultado que a gente quer atingir. Então, acho que ter essa ideia do processo e envolvimento, né, faz com que a gente consiga até economizando um dinheirinho aí, né?
Porque é isso, a gente vai errar, né? Sim. Você falou, mas a gente vai errar. E tá ok, né? É isso. A gente tem que errar, porque se a gente não tá errando, a gente não tá fazendo nada novo. Não tá aprendendo nada, exatamente. Tá aprendendo nada. Né? E é engraçado porque inverter esse pensamento pra pensar no comportamento ali, no outcome, né? Não aumenta o tempo de trabalho. Eu não sei por que é tão difícil. Então acho que é mais ou menos isso que vocês falaram. Talvez um pouco de costume ou vaidade, né? De dizer, não, eu sei o que eu tô fazendo e é assim que vai ser resolvido. É mais isso. Porque eu não vejo um impacto em tempo de desenvolvimento, de produção, nada em inverter o pensamento. O que eu vejo, assim, pelo menos no nosso mundo, é que o pessoal quer roadmaps. Cara, eu quero saber o que vai acontecer, quando que as coisas vão ser entregues, qual que é a data que vai ser entregue, certinho, né? E isso, nosso mundo é muito difícil conseguir falar, pô, em setembro eu vou entregar tal feature, né? Porque as coisas mudam, né? Então, quando a gente vai... E aí, trazendo de novo essa questão da revisão constante, a gente tem roadmaps baseados nesses resultados e que um roadmap que seja adaptável, né? Que ele mude, né? Porque o problema é esse, assim, chega lá, pô, beleza, entregou o resultado, mas você não entregou a feature que eu queria, mas o que você realmente quer, né? Então, eu acho que tem essa mudança de gestão, né, de entender que, pô, sim, pra que a gente tá fazendo isso de verdade? Eu ia dizer que imagina o roadmap de pesquisa. Se, tipo, o desenvolvimento não tem muita certeza, imagina a pesquisa. Eu já tive que fazer roadmap de pesquisa e eu me esforcei ao máximo pra dar alguma certeza. Inclusive, até o último que eu fiz foi o que eu mais fiquei confortável. Eu falei, nossa, finalmente eu fiquei confortável. Porque aí eu foquei mais no entregável, né, da pesquisa. Olha, eu vou te entregar uma pesquisa quantitativa que vai ser feita por meio de um formulário XPTO. A expectativa é que responda isso, isso e isso, sabe? Então, e aí quando eu invalidava essa questão de revisar, né? Olha, essa pesquisa eu tentei aplicar e não consegui o que eu queria, então vou ter que fazer outra. E é isso. O problema que a gente tem na feature é isso, né? Se a gente fala, putz, esse output não deu pra entregar porque ele é mais complexo do que a gente imaginou, ou porque aconteceram tais impactos no meio do caminho. A gente tem que integrar com um monte de empresa e isso gerou um monte de fila no meio do caminho. E é difícil o pessoal tirar esse olhar de linearidade, né? Pô, entrega, né? A gente tem impactos que são relacionados à comunicação, né? Você precisa de um monte de time colaborando para conseguir fazer uma entrega. Então, se esses times, né, estão olhando para um objetivo em comum e conseguindo lapidar aquela solução para entregar um objetivo numa data específica, né? O negócio vai muito mais, né? Do que você cada time fazendo a sua parte e depois tentando colar, né? Tipo aqueles trabalhos de escola, né? Cada um faz uma parte, no fim a gente junta tudo. Eu vejo que a maioria dos softwares que são feitos hoje são feitos assim, né? Cada time fazendo sua parte, depois junta, aí as coisas não funcionam, né? E esses frameworks, né, que a gente vê de escala, de ágil, são muito baseados nisso, né? Divide tudo, depois junta tudo e vai funcionar, né? Citando também, de novo, o Jeff Golcliffe, lá do Lean UX, ele tem um artigo que ele lançou esses dias sobre OKR em escala, né? Que ele cita a Mary Popendick, bem nessa ideia, assim, cara, pega um monte de time, dá um objetivo comum pra eles e fala, se virem, gente. Colaborem. Colaborem pra resolver esse problema aqui, né? E o pessoal consegue cortar coisas que não são relevantes, né? Porque eu vejo que é muito... O que a gente passa no dia a dia é muito isso, assim. Faz essa feature aqui, tem esse escopo, tá tudo definido, né? E aí quando você começa a ver, putz, é muita coisa. Aí você fala, pô, mas pro resultado que eu quero, eu posso tirar essa parte aqui e botar pra uma outra release. Eu posso tirar essa outra parte aqui, a gente pode cortar algumas coisas aqui, mantendo a experiência, mas eu não preciso de tudo isso pra entregar. Só que quando eu corto, aí o pessoal já fala, pô, mas você não tá entregando o que eu pedi, né? Você não tá entregando exatamente o que eu queria, né? Aí tem uma provocação, Rafa, que eu acho interessante, que eu acho que é até do próprio Joshua, que ele fala pra não gerenciar outputs, que fala pra gerenciar outcomes, né? Que não deveria ser Product Owner nem Product Manager, deveria ser Outcome Manager, né? Que a gente deveria gerenciar essa expectativa sobre os outcomes, não dos outputs. Mas o nosso olhar mais... Eu não sei se é o mais ou se é padrão. A gente fala muito no viés de negócio, a gente olha muito ao nosso redor, concorrências, o que estão fazendo, o que gera dinheiro. A minha experiência na empresa ao lado, que era do mesmo business, que agora eu fui para uma empresa menor, trazendo toda a minha experiência da empresa maior,
para gerar o mesmo output, né? Porque eu já tenho experiência com isso, eu replico essa minha experiência, porque conheço do negócio e tudo mais. E como a gente acaba caindo nessa cilada de não querer motivar pro outcome que gerou o resultado, mas sim a coisa, de novo, né? Facilmente a gente volta pra uma coisa. Não sei se isso é mais tangível, parece ser mais seguro do que tentar validar uma mudança de comportamento, assim. Mas esse movimento todo faz a gente tentar olhar pra coisa, assim, sabe? Eu tenho que lançar isso antes do concorrente. Mas isso é o quê? O que ele tá tentando fazer com isso? O que a gente quer fazer com isso? Que comportamento que a gente quer mudar? Nosso cliente é o mesmo? A gente tá falando das mesmas pessoas? Sabe? Tipo, existem vários fatores ao redor, assim. E quanto mais a gente se concentra no output, mais a discussão vai ser essa, cheia desses vieses e certezas que são baseadas em outras coisas, não naquilo que a gente tá vivendo no momento, né? Então, a parada do sense and respond, né? O sentir e responder aqui. A gente não tá respondendo aquilo que tá acontecendo, a gente tá respondendo experiências que talvez são solidificadas de coisas do passado, que talvez não respondam ao nosso futuro. Enfim, eu acho que são várias coisas que o output, que a coisa, não responde. A gente pode ter tido uma coisa de sucesso, mas essa coisa de sucesso foi porque gerou um outcome, né? Porque mudou um comportamento e gerou um impacto. Mas eu acho que a nossa mentalidade é muito mais tangível, né? De querer olhar pra coisa como se ela fosse o resultado, né? Se ela fosse a geradora de todo esse resultado que a gente obteve, assim. E eu vejo que o resultado, ele também pode ser maleável, né? E isso é uma coisa que eu tenho visto, e todo mundo aqui tá vendo, que é... O que se faz hoje? Eu quero atingir esse resultado, tenho que fazer todas essas features, essa output. Não tenho gente suficiente. Contrata, né? Começa a botar mais gente. Aí coloca mais gente, não necessariamente você entrega mais, né? E aí você contrata mais gente, né? E aí pra você conseguir mais investimento, você precisa ter headcount, você bota mais gente ainda. E hoje eu vejo que a maioria das empresas, startups de alto crescimento e tudo mais, estão nessa de bota mais gente, porque a gente precisa entregar. Mas será que a gente precisa entregar tanto mesmo, né? Será que a gente não consegue realmente... a gente precisa crescer tanto, assim, para conseguir entregar algum valor, né? Será que eu não posso diminuir um pouco também as expectativas para conseguir entregar valor e ter uma lucratividade maior, sei lá? Sabe? São coisas que a gente tem que pensar, por quê? Porque não tem gente, né? Não tem gente suficiente. Eu dei um treinamento agora faz pouco tempo e o pessoal falou assim, qual que é a principal reclamação? Que tem pouca gente, mas tem 2.000 pessoas e tem pouca gente. Precisa de mais gente, mas se bota 4.000 pessoas, vai ser pouca gente ainda, sabe? Porque é inerente ao sistema que a implementação, o fazer, né? O construir, o que vai dar o resultado, ele é o gargalo, né? Ele é o gargalo. Então, o que a gente tem que fazer contra isso? É escolher melhor, escolher as batalhas que a gente vai ter, né? Então, eu vejo que a gente tá perdendo essa conexão, né? Que a gente precisa ter opções, a gente precisa trabalhar melhor as opções, a gente precisa entender melhor, a gente precisa pesquisar mais, a gente precisa aprofundar mais nas coisas e realmente passar para a implementação, para a construção, o que realmente precisa ser feito, né? Ter opções e testar melhor e testar aos pouquinhos, né? Acho que com isso a gente consegue não precisar de tanta gente, né? A gente consegue fazer mais com menos, né? É isso. Eu tenho um case que foi muito interessante nessa questão de outcome e output, porque eu lembro que me pediram ajuda para resolver uma questão, e aí eu falei, eu preciso entender o que tá acontecendo, que fase que esse projeto tá, o que é que vocês já pesquisaram, o que já levantaram. Aí me entregaram uma planilha com 33 features, que era pra fazer um aplicativo. Aí eu falei, então onde eu entro nisso? Porque temos 33 features em um aplicativo, então eu não tenho que fazer nenhuma pesquisa, né? Acabou, vocês têm a solução, tá ótimo. Eu vou, falar go for it, é isso. Só que aí me deu uma comichão. Eu falei assim, não, essa parada vai ser meu case. Eu vou pegar isso aí. Assim, não é aquele case, o grande case da minha vida, vou ganhar um prêmio da ONU. Mas, cara, foi muito massa o processo, sabe? Eu falei, não, eu vou brincar. Aí fui pro trampo um dia, pedi um dia só pra brincar com aquilo. E aí criei um fluxo com todas as features que entregaram. Porque se você tem 33 features esclarecidas, provavelmente você vai ter 66 de coisas que você não pensou. São ligações entre features, né? Que vai acontecer. E aí eu criei um Megazord no Miro, todo um mapa de fluxo, e isso contando com back-end e tudo mais. Aí falei, legal, vou mandar esse link como quem não quer nada. Mandei pra PO, falei assim, é isso aí que vocês querem construir, beleza? Ela olhou e falou, não. Eu falei, é óbvio que é. Falei, tudo que você me passou tá aí, é bizarro, não precisa, vamos conversar, o que vocês querem? E aí eu lembro que a demanda tinha vindo de cima, né? Então tinha que fazer. Aí eu falei, gente, qual o medo que vocês têm de falar, não, pera, vamos conversar um pouco só? Vamos ver aqui. Mostra isso pro cara, fala, olha que absurdo que é. Mostrou, não, vamos ver, beleza. Aí eu sentei e fiz um protótipo com um PDF
pedacinho só daquilo. Falei, olha, na minha visão, né, na verdade eu fiz acho que uma pesquisa que foi quant, mas com uma margem de confiabilidade pequena, mas tudo bem, né? Já foi legal. E aí eu falei, supostamente a gente só precisa da feature XYZ, acho que era um total de 6 features. Aí eu fiz um protótipo super rápido, usando UI kits, que são pedaços de interface tão prontos, né? Ctrl+C, Ctrl+V, isso é muito bom também, não precisa fazer no papel. Eu dou Ctrl+C, Ctrl+V no XD, ligo uma coisa na outra, fiz um vídeo, mandei o vídeo pra galera falando, isso aqui é massa. Tô resumindo a história, que é gigante. E saí de férias. Nisso começa a pipocar meu celular. Todo mundo querendo ver o vídeo. Até que chegou o chefão pedindo autorização pra ver o vídeo. Eu falei, bom, ferrou. Liguei pro meu chefe na época e falei, deu ruim ou deu bom? Ele falou, acho que tá dando bom. Acho que vai rolar. Aí nessa proposta, a segunda parte era convencer as pessoas. E aí aquilo que eu falei pra vocês, eram desejos distintos, a mesma coisa, com soluções diferentes, com visões dissonantes de solução. E aí a ideia foi juntar todo mundo e falar, tá tudo bem, todo mundo tem uma solução. Só que qual é a mais barata, qual que é a mais rápida e qual a gente acha que vai ter maior impacto no comportamento? Qual que é a maior dor? A maior dor é essa, e a gente vai resolver isso. E aí fez um aplicativo super simples, que cabia no celular do usuário, porque com uma pesquisa muito simples de entender quais os smartphones que seus clientes têm, você já consegue saber se eles instalariam ou não, porque ninguém vai instalar WhatsApp, Facebook, Instagram. Então se sobrar espaço, beleza. E teve uma conversão muito boa. Rapidamente o projeto chegou na fase 2. Isso pra mim foi um feedback muito positivo, assim, né, de terem me procurado pouco tempo depois do desenvolvimento para dar continuidade ao projeto. Depois eu saí da companhia, mas eu fiquei super apegada, porque foi super difícil convencer. E é isso. Não, é óbvio que eu falei só da minha parte, porque é o que eu posso relatar. Mas teve muita gente envolvida, óbvio, né? Nossa, é um exemplo perfeito. Quer cortar escopo, né, no fim? A gente fala isso, né? Você precisa ver, que eu não posso falar qual feature que é, senão vai ficar na cara o que é, mas foi uma coisa besta, sabe? Besta pra caramba que fez, e deu super certo, ficou chique. E também tem uma parada pra mim da permissão pro exercício da criatividade, que eu acho que é o que motiva o trabalhador do conhecimento, assim, né? Do tipo, cara, faça isso. Quem é que... Eu sei que tem pessoas que tem essa pegada do trabalho, assim, do tipo, me diz o que eu preciso fazer que eu sou feliz. Cara, massa, não, sem julgamento quanto a isso, assim, né? Segue a vida de boa. Mas quando a gente tá olhando pro trabalho do conhecimento que a gente espera soluções criativas, isso já é uma coisa esperada. Isso que a Mari falou, a gente contratou pessoas pensantes aqui, né? E a gente elimina essa parte do tipo, criatividade e pensamento dessa pessoa, tende a ser uma coisa muito frustrante, assim, né? E raramente a gente vai atingir algum resultado pouco previsível, que é uma das coisas que gera resultados diferentes nas organizações, assim, né? Aquilo que é previsível, provavelmente alguém já fez, provavelmente já tem alguma coisa disso. Quando você quer fazer uma coisa diferente, que impacta o comportamento das pessoas, é outra pegada. E você deixar as pessoas livres para pensar em frente a isso, então você priorizar, eu tô usando essa própria provocação do Joshua aqui, né? Tipo, no lugar de PO ter um Outcome Manager ali, né? Então falar para essas pessoas assim, eu tô priorizando os comportamentos que a gente quer impactar, então use da sua criatividade para tentar impactar esses comportamentos, assim, né? Então, tipo, é muito mais interessante pra vida do trabalho, assim. Porque, tipo, Mari, o teu case, né, Mari? Você pegou uma parada pronta. E ia falar, tá bom, o que eu vou fazer aqui? Mas você teve o gatilho de falar, opa, vou lá meter a cara nesse negócio. Você encontrou o comportamento que seria o comportamento necessário, né? Pra impactar. Então, tipo, pensa a pessoa já tem isso de partida. Fala assim, esse comportamento que a gente quer impactar. Então, exercitem, né? A criatividade frente a isso, assim. Eu acho que é o próprio Joshua que tem um ele conta um case de uma... Eu não sei se é um case ou é um exemplo, então não sei se isso é fato ou se isso é só um exemplo, assim, de uma loja de colchões. Para vender colchões, eles estavam precisando alavancar os resultados de colchão e tudo mais, precisavam girar esse impacto, e eles perceberam que o comportamento das pessoas na loja de colchão não estava convertendo a venda. Daí eles criaram aquela loja de colchão que você bota o jaleco, não é o doutor do colchão, não. Todo mundo tá aqui, de repente você bota vendedores de jaleco e resolve esse comportamento. Não é isso, não. Porque tem loja, né, a loja famosa aqui no Brasil que vende colchões e que as pessoas usam o jaleco. Mas não é esse case, não. A parada que eles identificaram foi que, tipo, a conversão de venda... isso que eu causo, desculpa aí, galera que tá ouvindo a gente. Causei um momento de distúrbio aqui no nosso flow. Mas a conversão de venda era maior
para clientes que deitavam nos colchões. Então você deitar no colchão, a taxa de conversão era maior. Então existia esse comportamento que eles queriam impactar, que é as pessoas deitarem no colchão, né? Então bora deitar no colchão. E alguns dos outputs que as pessoas fizeram foram para na intenção de fazer com que as pessoas deitassem no colchão, né? Então tem a parada de colocar as informações do colchão no teto, em cima do colchão. Então, a pessoa, em vez de ler na plaquinha, no lugar de ler da plaquinha que tá no pé do colchão, você fala, não, deita aqui no colchão, as informações estão aqui, o preço, as coisas e tal. Então, a pessoa deitava no colchão, né? E descobriram também que daí as pessoas ficavam meio constrangidas de deitar de sapato no colchão. Porque, você vai deitar no colchão, você tá de sapato, você não vai tirar o sapato na loja pra deitar no colchão, assim. Então colocaram aquele negocinho, tipo aquele de hotel, sabe? Que fica no pé do colchão, assim, tipo uma colchinha. Então fizeram um padzinho ali pro pé, pra pessoa deitar e ficar com o pé em cima daquele negócio. Então não preocupar de não ficar constrangida de botar o calçado em cima do colchão, por exemplo. E tem uma parada também que eu acho que tem a ver com o movimento de comprar... pessoas que compram o colchão de casal, que tem um parceiro ou uma parceira, de levar o parceiro e a parceira pra provar o colchão junto, porque você não vai comprar o colchão que outra pessoa vai deitar, né? E receber feedbacks não muito bons por ter comprado o colchão ruim. Então fizeram também ações pra motivar as pessoas a levarem seus parceiros e parceiras pro colchão. Então, tipo, não é um movimento trivial de venda. Normalmente a gente tem soluções prontas de, coloca informação aqui, sei lá, bota um totemzinho com informações, bota uma abordagem diferente de venda dos vendedores, coloca o vendedor de jaleco no colchão e tal, mas nesse caso fizeram com que a pessoa que entrava na loja mudasse o seu comportamento, porque eles sabiam que aquilo gerava impacto, né? Tinha uma hipótese de que a conversão era maior, não só uma hipótese, mas provavelmente algumas medições já frente a isso, assim, né? Então, são soluções criativas que provavelmente deixaram as pessoas usarem, né, da sua criatividade na intenção de mudar esse comportamento, sabendo que o impacto de vender mais colchões seria causado pelas pessoas deitando no colchão, assim, né? Então, eu sei que tem eu vou até deixar no backstage, a gente falou um monte de referência aqui, pessoas que ouvem a gente já sabem, mas k21.link/lovetheproblem, vão ter as referências que a gente falou aqui lá, e eu vou deixar uma referência que o Josh Seiden explica esse case, que eu acho que o nome do artigo é Outcomes as Leading and Lagging Indicators. Eu falei o inglês que eu tinha aqui, gente. Não ficou tão Perfeito. Bom, mas é isso. Vai estar lá no nosso backstage k21.link/lovetheproblem. Eu lembrei de uma história muito boa. Quer dizer, pra mim é boa, né? Não sei se é boa pra todo mundo. Não é case meu, quero deixar claro. É um case de alguém que, coitado essa pessoa, mas é de uma rede de fast food muito conhecida. Não aquela, a outra. Como é que é o negócio? Aí, eu fui comer nessa rede de fast food e aí eu vi umas pessoas de jaleco, ó, porque eu lembrei. Tinha uma galera de jaleco branco com o símbolo da rede de fast food escrito academia, papapá, e a marca. E eu fiquei muito curiosa. Falei, caramba, velho, como assim a galera de jaleco? Qual é que é, né? Será que eles estão experimentando a comida? Não sei. Aí comi a minha comida normal e vi que a pessoa tava fazendo anotações. E aí eu fui pro caixa. E aí a menina do caixa tava com um sorriso literalmente congelado. Assim, sabe? Ela tava de batom e um sorriso congelado. E era perto de onde eu trabalhava. Então todo dia lá ela tava estranha. Eu falei, você tá bem? Tá sendo treinamento. Ela falou, sorrindo, assim. Eu fiz aquele sorriso. Eu falei, como assim? Aí ela falou, é academia... E no dia que eles vêm aqui fazer treinamento, a gente precisa ficar sorrindo. E olha como na Employee Experience também acontece isso. É um bagulho que acontece em várias escalas, sabe? Tipo, os caras falaram assim, bom, vamos dar um treinamento pra melhorar o atendimento do cliente. E aí rolava uma coisa de quando a galera ia fazer o treinamento lá, eles eram obrigados a sorrir. Nos outros dias todo mundo nem ligava o que estava acontecendo. E aí eu pensei que era uma coisa de qualidade de comida. Não, era comportamental. Eu falei, talvez fosse só melhorar o ambiente de trabalho, ou dar uma bonificação melhor pra galera, né, diminuir a jornada. Não, mas colocaram os caras de jaleco e mandaram a menina sorrir, grudado. É isso. Ai, gente. É chique. E provavelmente eles estavam medindo a qualidade do comportamento dela e não o que isso impactava as pessoas que estavam lá como clientes, né? Provavelmente não estavam nem medindo. Quem mandou ela sorrir o dia inteiro foi o gerente, porque o gerente quer criar métricas de vaidade, né? Sim. Então, bom, se todos os funcionários estiverem rindo, talvez tenha dado certo o treinamento. Gente. Foda. Sim. Gente, estamos chegando a 1 hora de episódio. É a hora que eu começo a dizer que a gente tá acabando. A gente tem ainda alguns instantes pra gente terminar o nosso papo aqui, mas eu já vou
deixando que tem recadinhos no final, então esperem pra ouvir os nossos recados. Tem salve, que sabe dessa, Maria? Manda um salve aqui no Love the Problem. A gente tem lá no backstage, a gente tem um cardzinho, daí a gente pede pra você assim, ó, manda um salve, só escreve lá, é só escrever. O salve que você quer mandar pra quem você quiser, daí eu leio aqui o salve que as pessoas mandaram lá. Então, eu sei que você se conecta com o salve, então tem um salve aqui e tudo mais, tem alguns recadinhos, mas eu quero deixar esse momento pra vocês fecharem como vocês quiserem aqui, trazerem os seus pontos pra gente acabar a nossa conversa de hoje. Na prática, assim, a gente tá... Eu vejo que a gente tá indo pra esse movimento cada vez mais, né? De pensar pensar mais em resultado, né? Amar o problema, né? Pensar mais no problema do que a gente quer resolver do que se apaixonar pela solução. Então, assim, o movimento principal é esse, assim. Eu acho que esse que você falou, Mari, antes, faz muito sentido, assim. É processo reverso, né? A gente fazer às vezes pegar uma solução que já veio pronta e sentar com o cliente e falar, tá bom, agora vamos traçar aqui qual o resultado que a gente quer realmente com isso. Esse aqui, beleza, então tá. Então, como é que a gente testa se essa solução mesmo? Então, assim, queira ou não queira, umas táticas de guerrilha hoje é o que a gente tem feito, porque é isso que vai fazer as pessoas começarem a entender um pouquinho mais de que a gente vive num mundo que a certeza é muito baixa, né? Lógico, isso a gente tá falando de coisas, né, de inovação, né? A gente tá falando da feature do RP lá de não sei aonde, né? Basicamente de inovação, o que a gente vai fazer de novo, do que a gente tá trabalhando de novo e o que te trouxe até aqui, né, não vai te levar pra frente. Então, como é que eu consigo trazer mais criatividade? Como é que eu posso usar, né, essa criatividade coletiva, né, essa capacidade inventiva das pessoas pra olhar um resultado e falar, pô, talvez a gente pode fazer isso mais barato, talvez a gente pode testar antes de gastar um monte de dinheiro, talvez a gente pode tentar fazer um pouquinho menor antes de contratar uma equipe inteira para estar fazendo, porque tem essa desconexão geral, né, entre o que a gente está fazendo e o lucro e o investimento. Então, assim, a gente vive num mundo muito confuso, onde as pessoas estão jogando dinheiro pela janela, fazendo um monte de coisa que não precisa ser feita, e esse desperdício poderia ter sido usado para a gente melhorar o mundo mesmo, né, não para ficar, às vezes, fazendo um monte de feature que ninguém nunca vai usar. Então, é um bom dinheiro circulando sem nenhum propósito. Então, acho que trabalhar com esse propósito, trabalhar com uma ideia do que a gente quer realmente fazer, do que a gente quer resolver, do que a gente quer mudar, é melhor, né? É melhor pra todo mundo, acho melhor pro planeta, né? A gente vê esse desperdício, porque a gente acha, é tudo tecnologia, não tem desperdício, mas tem, né? É um desperdício que não faz o mundo não ser sustentável, né? Pelo menos é o que eu vejo no geral. E essa ideia também de mudança de comportamento, de trabalhar métricas, de outputs, outcomes, não é só para feature também, a gente pode começar a usar isso para outras coisas, né? Qual o resultado que a gente quer dentro da empresa, né? É que as pessoas ficam sorrindo, né? Não, eu quero... né? Eu posso olhar outras coisas e, pô, acho que tem uma solução melhor que essa. Eu só imagino que deve ter uma solução melhor que essa. Talvez a gente pode testar com uma ou duas pessoas, né? Então, esses baby steps eu acho que é o que a gente tem que trazer para o mundo e saber que a gente tá andando, né? A gente não tem visão do que a gente tem para frente. E quem acha que tem, vai cair no abismo. Então, acho que o meu recado é esse. Assim, vamos tateando aos pouquinhos, vamos tentando levar aos pouquinhos essas ideias e fazer revisões constantes e usar cadências para a gente estar acompanhando e realmente vendo para onde a gente está indo. Da minha parte, eu fiquei pensando muito sobre essa questão do pensamento, né? De como se valoriza ou não a questão do pensar no mundo corporativo. E quanto mais a gente se aproxima de uma questão de discussão sobre metaverso, sobre a existência numa outra interface, mais a gente se aproxima do mundo das ideias, né? No mundo absoluto das ideias. Quando você para ali de interagir absolutamente com objetos, tudo quase vira pensamento. Então, assim, para não ficar só nessa abstração, que eu tô querendo dizer, é que acho que a gente vem de uma cultura de que não valoriza muito isso, não remunera muito bem o pensamento, mas não é só sobre isso. É sobre o medo do conflito que esse pensamento gera. O ser humano que mais teme é conflito. Uhum. Então, assim, eu vou dar a ideia pronta, porque eu não quero muito falar sobre isso, sabe? Não tô afim, não vou perder tempo. Mas não é perda de tempo nunca discutir, né? Acho que a coisa que a gente mais precisa, inclusive, é esse fomento de ideias. Isso é cocriação, isso é pensar com mais de uma cabeça. E até então, até onde eu vejo, é isso que o mercado valoriza, talvez só não esteja sabendo usar. E aí, eu acho que entra muito também na questão da pessoa que está trabalhando nessas áreas, que exigem criatividade, de contestar, mas não contestar de um jeito imaturo, contestar com confiança, com base, né? Olha, eu sei que tem um jeito melhor de fazer isso, vamos tentar. Não tem que ter medo, né, do chefão. Essa figura, ela tá desatualizada, não tem mais. A pessoa que não quer conversar, ela vai ficar isolada em algum momento. Vai prejudicar a companhia. Então questiona, assim, numa boa. E mostra que tem uma ideia melhor e mostra o valor do pensamento. Infelizmente, toda mudança... Infelizmente não, acho que tá tudo bem também. Toda mudança social implica em uma insistência com a questão do ensino, né? De educar as pessoas que você convive. Então é educar os nossos gestores para entender que o mundo mudou. E mostrar para eles
pelo que você está sendo pago. Eu estou sendo pago para pensar. Se você não quiser que eu pense, então puxa vida. O que devo fazer aqui, né? Se não pensar. Tudo bem. Férias no Caribe, remunerada. Delícia também. Esse é o meu recado. Muito bom. A gente especificamente tem esse privilégio, né? De poder enfrentar mesmo, né? Porque... É isso. É uma área aquecida, né? Então a gente deixa um legado aí exato. também, tentando impactar no mercado e levar uma relação de trabalho um pouco mais tranquila, né? Para as outras pessoas que estão entrando nessa área. É isso. E daí, às vezes, a gente é taxado, vou tangibilizar. Às vezes eu sou taxado de um cara que, abraça muita árvore, né? Fala esse negócio de falar de pessoas, cara, o fluxo de trabalho a gente já sabe mapear há muitos e muitos anos, assim. Agora ter conversas poderosas, conversas onde a gente consegue trazer esses assuntos à tona e falar com um ambiente seguro e tudo mais, não são coisas triviais ainda, né? Infelizmente. Então a gente precisa muito, muito, muito trabalhar nesse espectro dentro das organizações, assim. Ter pessoas com atos de liderança e coragem para puxar esses papos, como a própria Mari trouxe, são essenciais pra gente conseguir quebrar esse paradigma, né? Porque a gente precisa que algumas pessoas se posicionem. Então, se você está num ambiente que você se sente confortável, tem segurança para se posicionar, se posicione, traga pessoas com você, faça esse ambiente ser mais rico de troca. Se quiser algumas dicas, tem vários episódios do Love the Problem aqui que fala sobre isso, sobre conversas difíceis, sobre ambiente seguro. Tem algumas dicas aí, então vamos transformar as organizações em ambientes que a gente pode gerar melhores conversas, que a gente pode ter estruturas que promovam de fato colaboração, cocriação e que a gente possa usar do que a gente tem de melhor, assim, né? Nossa criatividade, nosso intelecto, nossas habilidades e tudo mais. Eu aproveitei o da Mari e engatei ele. Se você não tá, estamos contratando. Que beleza! O que é bom também, né? Bom saber também, tá ótimo. Então, se tá contratando, diz aí, Rafa, onde é que a pessoa procura vocês? Já que você tá contratando, diz aí. Cara, blog.taller.net.br. Entra lá, tem um monte de conteúdo. Posso deixar o link ali também depois pra um... Claro, a gente coloca lá no backstage, com certeza, com certeza. No k21.link/LoveTheProblem. Mas entra lá, tem um monte de coisa, tem o Tallercast também, hein? Tallercast, é isso aí. Eu deixo convite pra vocês aí. Bora. E é isso aí. A Thaler tá aqui de vez em quando, né? Vamos falar a verdade? O pessoal da Thaler já foram vários episódios aqui que eu tô ligado, né? Então aqui já tá, é quase um crossover aqui entre Love the Problem e Tallercast. A gente tem que fazer alguma coisa talvez nesse sentido aí, hein, Rafa? Com certeza, cara. A gente tá voltando agora. Tem algum jabá seu que você queira fazer? Tá aqui o espaço. Porque é o seguinte, talvez você não saiba, mas vai ter um card com a sua fotinha, com as suas informações lá no backstage. Além do card do episódio, tem um card de todas as pessoas que participam aqui. Então, se você quiser deixar alguma coisa sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, o que você quer compartilhar da sua vida, também vai ter o cardzinho lá. Mas se você tem algum jabá de alguma parada que você tá fazendo, aproveita aí, fala pra galera. Gente, no momento a única coisa que estou fazendo além de trabalhar CLT é o meu mestrado. E ainda não tenho nada para compartilhar, mas eu posso fazer jabá do meu Pix. Se alguém quiser mandar algum dinheiro pra mim, entrando na onda do Pix, tá tudo bem. Aceita as Pix? Quero fazer o jabá. Ajude um cientista brasileiro a desenvolver, a escrever sua dissertação. Pague meu café ou meu gin tônica. É isso, eu vou mandar o Pix. Ajude a ciência brasileira. E viva o SUS. Boa. Muito bom. Pra fechar, então, o salve. É isso que a gente tem aqui. O AB que mandou esse salve, tem um nome bem difícil. Então, o AB foi voluntário. A gente foi voluntário juntos no Agile Brasil de 2020. Mas o nome é Abelard Rangel. Então, o AB manda um salve, vamos ver aqui, ó. Manda um salve pro Pedro Botrel, na Potencial, e pra Isabela Cansado, na ArcelorMittal Sistemas. Então tá aí, ó. Ele me complicou porque não só o nome dele é difícil, como das pessoas que ele mandou o salve. E das empresas também é bem difícil. Então, Abi, um abraço pra você. Saudades lá do Agile Brasil de 2020. E a gente tem aqui aqueles recadinhos de sempre, né? A gente sai no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito toda segunda-feira. Vai ter quadro novo por aí. Talvez quando você esteja ouvindo este podcast, o quadro novo já saiu. Então, deixem seus feedbacks sobre o quadro novo. Eu tô nessa expectativa agora. A gente já tem aqui, ó, experimentos novos para acontecer nesse comecinho de ano. Siga a gente no Spotify, siga a gente lá no YouTube. Aproveite o que a gente tem de conteúdo. Dá uma olhada sempre no backstage. Sempre tem coisa nova por lá. Então... é isso aí, muito obrigado e temos mais um Love the Problem. Um beijo pra vocês e até o próximo.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.